Um feliz sábado a todos. Feliz sábado a você que está em casa, né? Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor para recapitular, né, a lição da semana. Uma lição muito rica, né? Muito cheia de detalhes, que eu principalmente me identifiquei bastante. Que lição, né? Eu acho que daria para a gente passar aqui o dia todinho falando dessa lição, porque é muito rica realmente. Então, agora nós vamos recapitular. E, olha, lição da escola sabatina não é pregação, né? Nós sabemos, não é uma pregação. Todo mundo estudou, todo mundo tem algo a dizer. Então, a gente tem que participar. Todos podem dar sua contribuição, certo? Então, vamos estar aqui eu e o Joel, né? Feliz sábado, Joel. Seja bem-vindo mais uma vez. Para a gente conversar junto, ok? E você também de casa, participe também. Vamos lá, então. Queria começar dando o meu feliz sábado a todos os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão assistindo em casa, que todos possam ser agraciados com a presença do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para recapitular a lição de mais uma semana, a lição poderosa, com inúmeros ensinamentos que Jesus Cristo deixou para nós. Amém. E eu só queria reforçar também aqui o que a Ludmila falou, que os irmãos que estão aqui, se quiserem comentar alguma coisa, podem falar, porque é um estudo, né? É um estudo, não é uma pregação. Lição da escola sabatina não é uma pregação. Você precisa participar, até para você se sentir parte também da escola sabatina, né? Não é isso? Então, vamos lá. Jacó, o enganador. Vamos falar um pouquinho de Jacó, o enganador. Eu estava ouvindo ainda agora há pouco, né, falando, será que um pai daria esse nome para um filho? Sabendo o significado do seu nome, que é enganador, será que Jacó quer dizer isso mesmo, enganador? Vamos lá, para o verso, para memorizar, né? Gênesis 27, 36 nos diz, Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó? Pois 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou, então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? E aí, Joel? Interessante a respeito dessa questão dos nomes, como a irmã Ludmila falou. Jacó realmente significa enganador? Será que os pais de Jacó esperavam isso dele? O povo de Israel, eles tinham o costume de colocar o nome dos filhos daquilo que se esperava deles. Por exemplo, Daniel, né, tem um grande significado, Joel, e também tem a questão do caráter. Lúcifer significa portador de luz, mas a partir do momento que ele se rebela contra Deus, o nome dele é mudado e vira Satanás, que é adversário. Todos nós temos o nosso atual nome, só que quando chegar no céu, iremos receber uma pedrinha onde cada um tem um novo nome. Por quê? Porque houve uma mudança no caráter. Então, para o povo de antigamente, a questão do nome estava muito relacionada ao seu caráter, ao que se esperava da pessoa. E Jacó significava enganador mesmo. Talvez não assim que deu o nome, mas com o passar do tempo, Jacó foi associado a enganar, a enganador. Joel, e a propósito, o que significa Joel? Joel. Joel significa o Senhor é Deus, ou então Javé é Oi. Deus. Legal. Ludmila significa amada pelo povo, viu? Verdade, Legal, né? E Jacó também significa calcanhar, Isso. não é isso? Por isso que ele nasceu lá. Vamos mais para frente, vamos saber sobre isso. Isso Continue. mesmo. Na verdade, né, complementando a fala do Joel em relação ao nome de Jacó, né, foi na hora do nascimento mesmo que foi dado esse nome para ele, porque eu tinha uma Bíblia antiga que usava os nomes, essas versões mais novas, elas não têm o nome original, que significava, né? Mas na minha Bíblia dizia assim, que Jacó significava suplantador, né? Aí depois foi traduzido, que é uma palavra que ninguém nem usa mais, né? Suplantador, ninguém sabe o que significa isso. Aí falou enganador. Né? Enganador justamente porque você achava que ele seria o primeiro a sair e ele saiu por segundo, né? Depois de Esaú. Por isso que se
colocou o nome naquele momento, já no nascimento ele já era enganador. É engraçado isso, né, Feliz? Como é que pode, né, ele nascer pegado no calcanhar do irmão, já, né, profetizando o que ia acontecer. Quer dizer, a coisa que eu mais acho linda na Bíblia e na nossa história, na história dos nossos irmãos antepassados, é que, e Deus, nada, né, gente, nada é por acaso. Nenhum nome, nenhum gesto, nenhuma situação. Tudo tem um significado e tudo tem algo a nos ensinar, não é mesmo? É muito interessante. Isso mesmo. Eu só queria também chamar aqui a atenção para o verso para memorizar, que fala a respeito de Jacó. Esaú falando de Jacó. E Esaú diz, olha, já é a segunda vez que ele me engana. Então, é como se Esaú aqui estivesse exaltando qualidades negativas de Jacó. Características negativas de Jacó. E, de fato, é isso mesmo. E aí a gente acaba lembrando que Jacó, mais para frente, se tornou um dos patriarcas, um nome muito lembrado na Bíblia, mas por nós por algo positivo, né? Dele saiu a descendência do povo de Deus. Ele é um herói da fé, Jacó. E aí a gente se lembra que instrumentos humanos são extremamente falhos. E mesmo tendo um passado obscuro, com defeitos, erros gravíssimos, exatamente, ainda assim Deus consegue usar de forma positiva todas essas coisas. Exatamente, Joel, isso também foi um dos pontos, né, que chamou muita atenção da gente nessa lição. Apesar das características negativas, não só de Jacó, de Abraão, de Davi. Então, isso nos serve, entre aspas, de consolo, que Deus, mesmo nós sendo pecadores, falhos, mas Deus nos usa, né? Nos usa para a sua obra. Ele não está chamando pessoas perfeitas. Não existe pessoas perfeitas. Ele quer nos usar com as nossas características negativas, assim como foi a de Jacó e dentre outros heróis da fé, né? Jacó já nasceu pegando o calcanhar do irmão, foi amado pela mãe, não é? Já estava brigando dentro do ventre as duas nações, né? Várias características negativas, mas graças a Deus, né? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele nos usa. Mesmo assim, às vezes a gente tem a tendência, né, de pensar assim: poxa, eu não estou fazendo nada para Deus, eu sou falho e tal. Mas o conselho que é bom, que Deus nos dá, é que Ele nos quer assim mesmo, Ele nos usa assim mesmo. E o importante é a perseverança, a gente não deixar os caminhos do Senhor, não deixar, porque tudo que tem de bom em nós vem dEle, não é mesmo? Glória a Deus por isso. Eu, indo para a parte de domingo, a lição ela vai nos levar para comparar a respeito das duas personalidades, Jacó e Esaú. E é interessante que mesmo duas pessoas nascendo ao mesmo tempo, praticamente, né, sendo gêmeas, elas nascem tão diferentes umas das outras. Aquele ditado que a gente diz, né? Os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. A coisa linda, né? Uma mãe pode ter 10, 20 filhos. Cada um vai ser diferente um do outro. Tu já pensou isso? Isso mesmo. Diferente um do outro. E também eu fico pensando assim, o Esaú fica falando assim, ele me enganou, e ele? Também é. E ele? O que foi que ele fez? Com o que deram para ele? Pois é, Esaú também não era uma pessoa assim, né, de se admirar, assim, com ótimos traços de caráter. Também tinha seus defeitos, né? E é interessante o contraste que existe entre Jacó e Esaú, porque Esaú saiu, né, ruivo, saiu cabeludo, exaltando características físicas. É como se naquele momento a Bíblia estivesse exaltando características físicas de Esaú. Só que mais para frente, nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que Jacó, ao contrário de Esaú, ele era um homem pacato. Ele era pacato. Ele era sensível, Isso. né? Totalmente diferente, mais dado às coisas do lar. Exatamente. Ele não tinha pelos, né? Era assim. É como se o irmão mais velho fosse aquela pessoa que você olha e olha só como esse rapaz é bonito, é forte, caçador,
Joel, e para aquele tempo, né, as características de Esaú eram mais exaltadas, né? Isso, eram sim. Caçador, ele era valente, ele era peludo, ele era o cara, né? Era. Isso mesmo. E Jacó já mais... E a gente também tem aqui um contraste entre Isaac e o irmão dele, Ismael. Ismael também era um caçador, era um atleta, né, por assim dizer, era forte. Só que Isaac, por sua vez, não tinha esse dom todo para caçar. Ele era mais voltado também para os seus pais, para a mãe, para o pai, para as coisas de casa. E assim como Jacó, o irmão mais novo também foi o que recebeu a bênção, que foi Isaac. Isaac recebeu a bênção ao invés de Ismael. E aqui também a gente tem a mesma coisa. Jacó quem recebeu a bênção ao invés do filho mais velho, ao invés de Esaú. O que eu acho mais lindo, né, nessa história das famílias, né, desequilibradas, famílias disfuncionais. Gente, como essa história de Abraão, de Isaac e de Jacó se parece com a nossa, não é? Como se parece com a nossa. Vem se perpetuando, de geração a geração, os erros. Dentre os membros da família, você vê o erro se perpetuando. Gente, eu fiquei pensando, meu Deus, como somos parecidos. Tem um detalhe importante sobre isso que a irmã está falando. Isso é um olhar geral sobre a Bíblia. Porque a Bíblia ela tem muitas histórias, claro, de bênçãos, de vitórias, mas ela não esconde as histórias de fracassos e derrotas dos filhos de Deus. Isso é importante porque o mundo de hoje, se você observar, várias literaturas que são criadas e distribuídas, elas focam apenas no positivo. E muitas vezes isso desvia o foco de Deus, sabe? E por que a Bíblia, nesse ponto, é mais importante? Claro que a gente já sabe desse detalhe. Deixa tudo bonitinho, né, Érico? Deixa só a parte bonita, isso, né? Porque vende. Porque a parte bonitinha vende. Então, se na capa da Bíblia tivesse escrito que era uma história de pessoas que tiveram derrotas, que tiveram falhas, de adúlteros, de pecadores, talvez não vendesse tanto, né? Mas o brilhante disso é que ela declara o ser humano como ele é e como ele precisa da graça de Deus para recuperar o seu caráter e para ser salvo por Deus. Então, ela não esconde de nós as falhas, os erros. Isso ajuda a gente, no momento que nós estivermos envolvidos e falharmos, sabemos que temos uma chance de reconciliação com Deus, porque boa parte desses que falharam, que estão declarados na Bíblia, tiveram sua chance de reconciliação com Deus. Isso que é o que permeia, pelo menos, esse início de história do povo de Deus ali, de Israel, e que dura até os dias de hoje. Pois é, como eu já falei, e Deus não descarta, né? Não nos descarta por sermos imperfeitos, por sermos cheios de falhas. Ele não nos descarta jamais. Ele nos ama, nos quer. A graça de Deus, ela é algo tão poderoso, é algo tão forte, que mesmo falhas, erros, que mesmo para nós, seres humanos, que já estamos acostumados com o mal, acostumados com o pecado, que mesmo para nós erros e falhas gravíssimas, mesmo assim podem ser perdoadas por Deus. Ainda assim, a graça de Deus consegue cobrir estas coisas. E o interessante é que Deus não apenas apaga a transgressão da pessoa, como Ele também purifica ela. Esses personagens bíblicos que nós vemos, eles não apenas tinham erros e foram perdoados de seus erros, como também deixaram de cometer estes erros. Não adiantaria nada a graça de Deus apenas ficar perdoando, né? E a pessoa ficar voltando ao erro. Mas a graça de Deus, além de perdoar, ela também transforma, faz com que a pessoa não cometa de novo esses erros. E a gente vai ver isso daqui a pouco também, passando aqui algumas folhas, a respeito da transformação da vida de Jacó. Fala, Edmilson. Eu queria dar meu feliz sábado a todos que estão aqui na igreja. Também Feliz sábado. Feliz sábado aos que estão nos acompanhando, né? Só abrindo aqui um parênteses aqui, porque o Almauri sempre está aqui nos acompanhando e ele disse que está doido para vir congregar na igreja do Parque Piauí. Pode vir. Amaury, faz tempo que a gente lhe Seja aguarda. Seja bem-vindo. Nós já estamos 2 anos lhe aguardando e você ainda não veio, né? Então, Seja quando você quiser Amaury. vir à igreja, não precisa estar com a transferência em mãos. Você vem para a igreja e depois a gente providencia a transferência, ok? Sim, voltando aqui para a questão da lição,
Eu achei interessante o verso áureo quando diz, Esaú, ele chega para o pai e diz assim, olha, por acaso no nome dele não é Jacó? Por 2 vezes ele já me enganou. Não enganou não, 2 vezes não, ele enganou uma. Aquela outra vez, negócio da troca da primogenitura. Exatamente, ele estava ciente, né? Ele estava ciente do que ele estava trocando, aqui ele já estava se fazendo de vítima. Ele nunca fez conta da primogenitura. Quando ele chega com fome lá e diz assim, olha, tá, aí eu disse, olha, me dá o prato de comida aí, e ele lá fala numa sopa de lentilha, num guisado vermelho, e também tinha, eu acredito que tinha pães ali, né? Aí ele chega e diz assim, olha, me dá. Ele diz, não, peraí, Jacó, tudo bem, Jacó aproveitou a oportunidade, né, um oportunista, sim, porque ele queria a primogenitura, não por causa de riquezas, porque Jacó, a gente vê ao longo da história, que ele nunca se importou com essa questão de bens materiais. Quando ele foge, ele não leva nada. Não, ele trabalha lá com Labão durante 7 anos, não consegue a primeira mulher. Na segunda mulher, ele poderia ter negociado, barganhado, mas ele não fez nada disso. E depois ele quer vir. O certo é que Jacó parece que não liga muito para esse tipo de coisa, né? Então, o que ele queria era o direito de perpetuar a família do pai, que era a primogenitura. Embora esse direito já fosse dele determinado por Deus, né? Exato. Aí, Esaú chega e diz assim, mas de que me vale essa primogenitura que eu estou para morrer? O que é isso, gente? Ele não fez conta nenhuma. Ele tinha acabado de chegar no acampamento, ele poderia ir lá na tenda da mãe dele, de qualquer empregado, ter pedido pão, ter pedido queijo, ter pedido leite, ter pedido qualquer outra coisa, mas ele tinha dito assim, não, minha primogenitura eu não vendo, não. Banalizou totalmente. Pois é, ele disse, não, mas o que é que eu vou fazer com a primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome? Então ele troca aquele dali, aí agora ele vai com a cara de Amélia, desculpe alguma Amélia que está ouvindo aqui. Aí diz, as não, Amélias que me perdoem. Ele me enganou 2 vezes, enganou não. Então, na realidade, ele enganou uma vez com relação a isso aí, mas eu queria destacar que Esaú ele não fez conta daquilo que era um privilégio, e Jacó, ele tinha seus defeitos, não estou aqui para defender Jacó e tudo mais, tinha seus defeitos, mas era uma pessoa que acreditava na promessa de Deus, da perpetuidade, da promessa que tinha sido feita a Abraão, passada para Isaac, e ele queria que aquele dali permanecesse com ele, né? E isso foi o que determinou dele se tornar um patriarca, o patriarca. Por isso que quando eles estavam nascendo lá, estavam no ventre, ele dizia assim, o maior vai servir o menor, porque Deus já conhecia o caráter de Jacó e sabia que mesmo com suas falhas, mas Deus poderia aperfeiçoar, poderia transformar o caráter dele e ele se tornar aquele que seria realmente o ancestral de Cristo. O ancestral. Então a gente conhece a história, né? Jacó, ele dava mais valor à espiritualidade, ao sentido espiritual que tinha na questão da primogenitura, diferente de Esaú, que nem se importava tanto com aquilo. E Jacó se aproveitou de meios inadequados para poder se apropriar deste direito, induzido inclusive pela sua mãe. Aqui a gente tem um erro gravíssimo já, a mãe amando mais um filho, o pai agora amando mais a outro, e tem essa divisão, essa separação. E aqui a gente percebe que todo esse conflito já começa dentro da família, coisa que nunca deveria acontecer. E já vem de longe, né? Isso, já veio desde a infância deles isso aí, essa rivalidade. E aí Jacó se apropria da primogenitura de um jeito que não era para ser. Deus iria dar primogenitura para ele, de qualquer forma, mas aí ele usa meios inadequados. E o que acontece? Ele precisa fugir. Se talvez Jacó tivesse parado para pensar nas consequências que iria ter a questão da fuga dele, se separar da mãe dele, do pai dele, nunca mais poder ver eles de novo, talvez ele tivesse pensado 2 vezes antes de fazer aquilo. Mas, infelizmente, ele foi nessa, né, na da mãe dele, se apossou da primogenitura e precisou fugir. E aí a gente chega na questão, né, da escada, lá em Betel.
essa história muito interessante, onde Jacó, ele sozinho, isolado, triste, abatido, aflito, com medo provavelmente também de ser morto pelo irmão, Com certeza. inconsolável, ele se deita para dormir. E aí ele coloca a cabeça numa pedra, e aí ele sonha. Ele sonha e vê uma escada, nessa escada anjos sobem, anjos descem, e ele vê Deus ali, naquele lugar, Deus em Betel. O próprio Jesus, né, vem até ele. Isso. Ele fica muito assustado. E aí ele diz, Deus estava aqui e eu, na verdade, não sabia. Aqui é a porta do céu, a porta da casa de Deus. E deu o nome daquele lugar de Betel. E agora a gente chega na lição, a respeito dessa parte da história. Interessante que nós temos aqui Babel, lá em Gênesis, né, voltando aí alguns capítulos, nós temos Babel, e aqui agora nós temos Betel, nomes bem semelhantes, né? Os dois nomes têm a ver com Deus. Essas duas situações, tanto em Babel como em Betel, são dois lugares que levam até o céu. Dois lugares que levam até o céu. Só que em um você obteve sucesso, que foi com Jacó, e outro não. Qual foi a diferença? Por que que um funcionou e o outro não deu certo, né? Só um momentinho antes de você falar. Babel, os homens constroem para chegar até Deus, né? E Betel, Deus desce até Jacó. O inverso, né? Continua. A gente vê em Babel os homens, o ser humano, se esforçando, colocando suas obras para alcançar a Deus, chegar até Ele, o que tornou tudo aquilo inútil. Aconteceu que todo aquele trabalho não passou de fracasso e vergonha. Tentar alcançar a Deus, tentar desafiar o esforço Ele. humano, né? Isso. A gente tem o contraste em que quando o ser humano, pelo seu próprio esforço, tenta ir até Deus, Deus desce. Ao invés de a gente ter que chegar até ao céu, o próprio Deus, ele vem até nós. A graça nos alcança. Isso mesmo. E aí a gente vê Jacó também. Dessa vez nós vemos uma escada que leva até o céu. A gente vê Jacó não tentando, por seu esforço, alcançar o céu, mas a gente vê Deus vindo até ele, para consolar ele e dizer que a promessa estava sobre ele. Joel, um ponto importante também nessa parte aqui da lição é que Jacó, ele prometeu dar o dízimo de tudo, não é? Isso. Quando Isso ele mesmo. tinha nada. Quando ele tinha nada, ele só tinha uma pedra como travesseiro, né? Isso Então mesmo. ele foi fiel no pouco, sob o muito, Deus o colocou, né? Porque ele não tinha nada ali no momento e prometeu que daria tudo a Deus. Ele não tinha nada, ele estava só, num lugar de nada, sem ninguém. Mas, como ele disse, como ele dava valor às coisas espirituais, né? A sua fidelidade ali também foi Sim. comprovada, né? Interessante que dessa parte eu posso destacar 2 pontos. Primeiro, o dízimo não foi instituído com o povo de Israel. Depois das 12 tribos, depois do povo já ser milhares. Não foi ali que o dízimo foi instituído. A gente vê o dízimo já bem antes. A gente vê que Jacó decidiu dar o dízimo. A gente já viu o dízimo com Abraão. E o segundo ponto é que o dízimo não é algo que eu devo fazer para que Deus me abençoe. Aqui, Senhor, eu te dou 10% do que o Senhor me deu e agora, em troca, eu quero que o Senhor me abençoe. Não é uma barganha, né? Isso, não é uma barganha. Jacó deu o dízimo em gratidão pelo que Deus estava fazendo com ele, por Deus estar com ele, o protegendo e o abençoando. É uma forma de gratidão e não de obter algo em troca. Muito, muito bom. E na parte de terça-feira, o enganador enganado. Então, aí, o que acontece? Como a gente diz popularmente, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? É aquela coisa, né? Aquilo Sim. que você planta é o que você vai colher. Não é mesmo? É verdade. Enganou, fez, aconteceu, e agora, sendo enganado pelo Pelo seu tio. pelo seu próprio tio, da família. E é a coisa que mais dói, né? Você ser enganado por uma pessoa lá de fora é ruim, mas pelo alguém da sua família querendo tirar proveito de você, lhe enganando. Vamos ver como é que foi essa história aí. Isso. Depois, né, que Jacó havia fugido,
ele chegou finalmente até a casa de seu tio para buscar ajuda, conseguir abrigo. E a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que ele encontrou junto ao poço, né, teve aqueles homens tentando tirar água. E logo em seguida chegou a sua amada, né? A Rebeca, né? A Rebeca, isso. Eu estava confundindo agora aqui com Raquel. Eu também Rebeca. confundo, faço uma confusão. A Rebeca, né? A Rebeca, exato. Isso. E aí ele fica muito feliz e já foi amor à primeira vista. Viu aquela mulher e disse, eu preciso amar ela, eu preciso dela. Foi ao encontro de Labão e disse, ó... Então existe amor à primeira vista, né? Pois é, isso. Existe. Existe amor à primeira vista. Se apaixonou logo de cara. Aí Jacó chegou até Labão e disse, ó, o que é que eu tenho que fazer para que tu me dê ela em casamento? E aí eles firmaram lá um acordo, um pacto de que Jacó trabalharia 7 anos para obter a sua mulher. Trabalhou 7 anos, os anos foram como dias, de tão apaixonado que ele estava. Apaixonado, acaba faz qualquer Isso. coisa. Nem viu 7 anos passar, passou ligeirinho. Foi, passou rápido. Aí disse que ele trabalharia até mais. Se o Labão tivesse pedido mais, ele trabalharia até mais, porque ele estava apaixonado, nem ia ver o tempo passar, né? Isso mesmo. E aí, finalmente, chega o grande dia, o dia do casamento. Com certeza, Jacó estava muito feliz. E aí, chegou o momento de ele consumar o casamento dele. E aí, Labão arma um esquema. Ao invés de conceder Raquel, ele acaba levando Lia para o lugar. E aí, Jacó acabou obtendo uma outra mulher no lugar da que ele queria. E Labão ainda deu uma desculpa. Ó, não é aqui que a gente não faz assim. Dá primeiro a mais velha, para depois dar a mais moça. E por que ele não falou isso antes, né? Só uma desculpa, né? Rapaz. Para poder ali armar o esquema dele. Eu também fiquei pensando assim, eita, que esse vinho estava forte, né? O cara não percebeu que era outra. Eu também pensei nisso aí. Que história é essa? Fala aí no microfone. Não, mas na hora lá, tira o véu. História. Como eu estava dizendo, naquela época tinha esse costume, né, de usar o véu. Além dele estar já... Eu acho que foi uma série de... ele estava tomado, de é claro, episódio mas tinha também a questão do véu aí, que ele não... Acho que sim, não sei como é que funcionava lá, eu né? também não. E lá não. Aí eu fiquei com essa pergunta, né? Pois Como é que o cara gosta de um e na hora não vê que é amada? Não vê que Falando ainda da questão do engano, né? Labão enganou, né? A gente vê que Labão, ele era uma pessoa muito interesseira, né? Quando Abraão manda lá Eliezer pegar lá, ver se arranja uma noiva para Isaac e tudo mais, quando Eliezer chega e vê Raquel lá, Rebeca lá e tudo mais, e ela dá água aos animais, e ele pega, bota Raquel, né? Tá. Não, a noiva de Isaac, né? Rebeca. É Rebeca. Isso. É Rebeca mesmo? É a Raquel. Raquel Tá é aqui. de Jacó. Jacó casou com quem, afinal de contas? Raquel com Rebeca. Raquel. Então, Rebeca. Muito bem. Então, no caso de Rebeca, estou falando lá do casamento de Isaac. Pronto, casamento de Isaac. Rebeca. É Rebeca. Tudo bem. Vocês estão me confundindo. Pois é. Então, quando ele chega lá, que Rebeca, ele dá água para os camelos e tudo mais, que ele bota as pulseiras na mão dela, e aí quando Labão chega e viu os braços da irmã lá, cheio de ouro, ele disse, opa, o que foi que aconteceu aqui? Aí perguntou logo quem foi e tudo mais. Então, a gente vê que a negociação de Eliezer com o Labão. pai da noiva, tudo mais, não se dá com o pai da noiva, mas se dá com Labão. Labão é que interfere, porque ele viu que tinha retorno, né? Então, ele, desde daquela ocasião, a gente já vê Labão interesseiro. Já cresceu os olhos. Já cresceu os olhos. E nessa negociação de engano aí, que eles se juntam, só que Lia também, ela participou do engano, né? Veja que Jacó, quando foi enganar seu pai lá e tudo mais, tinha o consenso da mãe dele. Na realidade, a mãe dele era a mentora, né?
E também, quando foi enganado, Labão não enganou ele sozinho, né? A própria Lia também participou daquele conchavo lá, daquela coisa. Então, realmente a história estava se repetindo na vida dele, né? Para que ele sentisse o quão ruim realmente enganar os outros. Enganar, exatamente. Eu só queria chamar a atenção dos irmãos rapidinho aqui para um paralelo que existe entre essa situação que aconteceu com Jacó a respeito do engano dele trabalhar tanto tempo para poder conseguir o que ele queria, mas algo parecido também acontece com Deus. Deixa eu explicar aqui. Jacó trabalhou 7 anos para poder conseguir a sua mulher. A gente sabe que mulher, em um sentido espiritual, tem a ver com igreja, né? Ele trabalhou 7 anos para obter a sua mulher, mas depois ele não conseguiu ela. E depois precisou trabalhar mais 7 anos para finalmente conseguir a sua amada. Deus, da mesma forma, trabalhou muito tempo com uma igreja, que foi o povo de Israel, né? Chegou o tempo, Deus não conseguiu a sua amada, porque o povo rejeitou o Messias, né? E depois disso, Deus está trabalhando agora dos 7 períodos, né? Já estamos no 7º, o último período, para Deus finalmente conseguir a sua amada esposa, que somos nós. Deus trabalha um tempo, não consegue, e agora trabalha mais 7 períodos para poder conseguir a sua amada esposa, que nem Jacó. Tudo tem um paralelo, né? Isso. Outra coisa também que a gente conversou, assim, né? Ele trabalhou 7 anos por uma e depois trabalhou 7 anos pela outra, né? Mas a gente, assim, grosseiramente, ligeiramente, a gente tende a pensar que ele conseguiu a Raquel só depois de mais 7 anos, né? Não é? Ele trabalhou. Mas já depois de uma semana ele já pôde ficar com ela. Já pôde ficar com ela, né? A gente não tem essa tendência de pensar assim, nossa, ainda passou mais 7 anos para ele ficar com a Raquel, né? Não, ele trabalhou mais 7 anos, mas recebeu logo a outra esposa, né? Eu acho que ele não ia aguentar não, né? Você tem que esperar mais 7 anos para poder finalmente conseguir. Mas eu não sei como ele estava tão apaixonado e os anos passavam tão rápido, né? Isso, acredito que até Labão percebeu que estava demais. Não, mais 7 anos não, tudo bem. Semana que vem já pode ficar com a outra e tu trabalha aí o tempo aí. Eita, é isso mesmo. Outra questão, assim, só voltando um pouquinho, que isso me chama muita atenção e eu gosto muito, sempre eu falo isso, e falar muito para os pais que têm mais de um filho, e principalmente quando os filhos são pequenos, para não fazer aquela distinção. Isso, Mesmo que isso você mesmo. admire, mesmo que você se afine com um filho mais do que o outro, nunca deixe isso transparecer. E amor de pai, amor de mãe é para todos, né? Mas não faça como a Rebeca, né? E o outro que gostava, e o Isaac, que gostava mais de um do que de outro. Isso causa problemas terríveis dentro de uma família e na vida da pessoa. O pai gostar mais de um e declarar mesmo, declarar que gosta mais de um. Isso é terrível, é terrível. É isso mesmo. Vai a parte de quarta, né? Quarta-feira. A bênção da família, vai lá. Agora, diferente, né, dos 7 primeiros anos que passaram rapidinhos, esses outros 7 anos, a lição vai dizer que para Jacó foi um fardo. Deve ter sido muito ruim trabalhar para alguém mesquinho como Labão, e que enganava, que só visava o seu próprio benefício. E é interessante a gente notar que Jacó, ele tinha um temperamento que não era dos melhores. Não era dos melhores. Mas aqui a gente nota que Jacó nem foi discutir com Labão, não ficou brigando, olha, me enganou e eu não quero assim, agora eu quero que é meu por direito. E ainda suportando, né? É, isso mesmo. Jacó não ficou importunando Labão, ao contrário, ele ficou mais calmo, paciente. Ainda que não tivesse gostado do que aconteceu com ele, ele aceitou. Aqui a gente vê a mudança que ocorreu em Jacó. Aquele Jacó antes, que tinha traços de caráter, né, que não eram dos melhores, que não tinha ótimas qualidades, não tinha muitas ótimas qualidades, que tinha tendências ruins. Agora a gente vê que esse Jacó mudou. Esse Jacó mudou. Ele não fica mais para enganar ele, para conseguir o que ele quer, ele não engana mais. Ele não engana, não vai tomar força. Agora ele espera pacientemente, esperando Deus conceder aquilo que é dele por direito. Mas, Joel, mas aí... Alô?
Mas aí também tem um porém, não acho que ele estava tão passivo também, tão calmo assim. Sim. Ele também estava dando tempo, também com medo de voltar Isso, para também tem essa casa, com medo do enfrentamento lá com o Do irmão. Então, ele, quanto mais tempo passasse, né, mais Isso mesmo. poderia ser que a ira do irmão seria aplacada, né? Isso também segurou ele mais lá um tempo, né? Inclusive, Esaú ainda estava com raiva dele, mesmo passando tanto tempo. Ainda estava com muita raiva dele e queria matar ele. E ele sabia disso. Isso mesmo. E agora a gente vai ver aqui também a expansão da família de Jacó. Jacó, ele foi abençoado com vários filhos, né? 12, das quais saíram as tribos de Israel. E a gente vê aqui, nota uma triste realidade a respeito do que aconteceu, de como Jacó tratava suas esposas. Ele queria muito Raquel, amava ela, mas acabou obtendo Lia, né? Mas não era razão dele desprezar ela. Ele não precisava também desprezar ela e a deixar de mão, né? Apenas, tá bom, estou casado com ela, mas também não vou me importar. Ele ia dar atenção apenas para Raquel. O que ele havia sofrido, né? A mãe amar mais ele, mais o pai, não gostar tanto, ter essa questão de preferência, ele acabou fazendo também com as suas esposas, preferindo uma ao invés das outras. Devia ter feito ao contrário, né? Isso. Se mirar no que aconteceu e fazer diferente. Exatamente. Eu acho muito interessante o que aconteceu com Lia. Lia, ela teve um filho com Jacó, e quando ela ia dar o nome do filho, ela dizia, agora meu marido vai me amar. Aí ela tinha outro, agora meu marido vai me dar atenção, agora ele vai me amar mais ainda, até que chega o ponto que ela nota que... Sempre esperando algo dele, né? Sempre Isso. esperando. Né? Chega o ponto que Lia nota que não é importante, não importa, obter a aprovação, o amor humano, principalmente de alguém que você sabe que nunca vai amar você. Finalmente, quando ela tem mais um filho, ela diz, agora, dessa vez, eu vou louvar a Deus. Ela não tem aquele filho e dá o nome dele baseado, agora meu marido vai me amar, e isso é em homenagem ao meu marido. Agora ela diz, eu vou louvar a Deus, porque foi Deus que me deu esse filho, e agora vou me dedicar somente a Deus. Quero me dedicar somente a Ele. Que é o Simeão, né? Eu achei interessante essa parte aí, João, que você estava comentando, sobre essa questão daí da Raquel, da Raquel e Lia, né? Até o Eric está dizendo aqui que Jacó era analfabeto, né? Porque ele amava Raquel e não Lia. E não Lia. Então, mas a gente vê aí como Deus trabalha, como é interessante, né? Jacó, ele não era apegado a Lia, ou Leia, em algumas versões, né? Então, ele não era apegado a ela, mas foi dela. Quando eu comecei a ler essas histórias, né, há um tempo atrás aí, fazendo o ano bíblico, eu achava que a descendência de Jesus, a perpetuidade da promessa de Abraão deveria vir de quem? De Raquel. De Raquel. Oi? Não, Lia não. Por quê? Porque Raquel era a esposa amada. Era amada. Então, Entendi. ela que deveria, né? Eu acho que Jacó também esperava isso. Que viesse dela. Mas, na realidade, não veio dela. Né? Veio de Leia, ou Lia, né? Lia teve 6 filhos, Raquel 2, e as outras teve mais, as outras 2, cada uma das servas teve mais 2, somando aí, totalizando os 12. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus conduz as coisas de uma maneira que a gente não espera, né? Talvez Jacó esperasse que a descendência, a primogenitura, fosse passar ali, então tal, e que ele, quando Raquel tem o primeiro filho, né? Então ele, ali no caso de José, e aí todas as atenções de Jacó vai para José. Por quê? Porque era o filho da mulher amada. Né? Repetindo o erro de novo, né? Repetindo o erro. Repetindo o erro. Aí Deus estava olhando assim, lá de cima, ele olhou assim, Jacó, tu não aprende nada, rapaz. Não aprende nada. E aí, quando ele pega e diz, olha, vai ser, a descendência vai ser de Leia. Leia é que vai ter
a raiz de Davi Judá. e tudo mais, e tudo aquilo dali. Então, Deus, ele pode transformar coisas. Quem sabe você é uma pessoa que não tem credibilidade, assim, à vista humana, né? Dizer assim, não, mas quem sabe não tem instrução escolar, não tem uma formação acadêmica, não tem isso, não sabe, não é um bom pregador. Então, às vezes, a gente olha assim, e humanamente, mas Deus faz tantas coisas com pessoas que aparentemente ou humanamente são pequenas, mas que Deus vê e Deus conhece todas as coisas. Então, Sim. foi uma lição. Essa lição aqui, ela me ajudou a entender que por que a descendência de Jesus não veio dos filhos de Raquel, mas sim dos filhos de Léia. Ela teve esse privilégio, né? Inclusive, foi domingo, vamos estar com uns 20 dias, né? Eu tenho um livrinho lá em casa muito interessante, até preguei lá no Novo Promorar. E Deus não tem cesta de lixo. Deus não tem cestas de lixo. Todos nós, por mais insignificantes que a gente se acha, e aos olhos da sociedade seja, a gente tem um propósito, nós nascemos com um propósito, e Deus vai nos usar na obra dele de qualquer forma, né? Sim. Então, às vezes a gente fica, não, a pessoa não tem cargo, está lá no fundo da igreja, mas um sorriso, um abraço, alguma oração que ela faça, tem nas mãos de Deus, é algo grandioso, né? E esse privilégio foi dado para Lia, né? É importante ressaltar que o povo de Deus, que vieram, né, das 12 tribos, eles vieram de uma forma que Deus não queria que acontecesse. O que é que eu estou dizendo? Não era o objetivo de Deus que Jacó tivesse ali 4 esposas. Obviamente, Deus não queria aquilo. No entanto, a gente percebe que, mesmo vindo empecilhos, problemas, mesmo as coisas não saindo por causa do ser humano que escolhe, né, tomar um outro rumo, Dá o seu jeitinho, isso, dá né? o seu jeito, mesmo as coisas não saindo exatamente como Deus queria, como Deus quer, por causa do ser humano, mesmo assim, os planos de Deus, eles não conhecem falhas, porque mesmo assim, as tribos de Israel conseguiram sair ali de Jacó, das esposas deles, e Deus conseguiu tirar um povo para ele, mesmo vendo a poligamia, mesmo tendo a poligamia, casamento com mais de uma mulher, mesmo Jacó entrando nesse erro, Deus mesmo assim conseguiu tirar ali as 12 tribos, o povo de Israel, ainda que Deus não quisesse que fosse daquele jeito. Do mesmo jeito que aconteceu com Abraão, e Sara, não é? Mais algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário para a gente encerrar? Não? Então, Joel, o que fica de lição para nós, em destaque para você? Para mim, fica, né, que mesmo nós sermos disfuncionais, fazendo parte de famílias desequilibradas, imperfeitas, Deus nos ama e nos cobre com a sua misericórdia e nos cobre com a sua graça, porque tudo provém dele, e nós para Deus somos importantes, e o propósito dele vai cumprir na nossa vida, mesmo sendo imperfeito como somos. Amém. Não é mesmo? Como E para você? Como uma consideração final, eu quero deixar que a gente não precisa recorrer a meios humanos para poder cumprir os planos de Deus. A gente não precisa mentir, enganar, para poder conseguir, não sei, para evangelizar uma pessoa, para poder erguer uma igreja, para poder pregar a palavra de Deus. Nós não precisamos recorrer ao erro, porque Deus vai agir conforme a vontade dele, e tudo vai dar certo, por causa que ele quem está guiando. Nós não precisamos recorrer a meios humanos, à nossa própria estratégia, ao nosso achismo. Eu acho que é assim e eu acho que a gente deve fazer assim. Até porque já isso nunca vai dar certo, né? Isso, Nunca vai dar exatamente. Devemos seguir exatamente o plano de Deus, e se precisar ser paciente, que seja. Aqui está a paciência dos santos, né?
Os santos são pacientes, tem que esperar, tem que saber esperar. Então nós precisamos ser pacientes e precisamos aprender a confiar em Deus, a confiar nele. E também a gente viu aqui também que nós temos que esperar pela justiça de Deus, que justiça é diferente de vingança. Deus Isso, exatamente. faz justiça, né? E a vingança pertence a ele. Em Esaú poderia, a vingança de Esaú. E às vezes a gente sente, quando o outro está sofrendo, a gente fala assim, aí, ó, está pagando o que fez. Mas não é, né? A justiça é diferente de vingança. Não é isso? Exatamente. Então, se a gente fosse debater aqui, nós íamos tirar várias outras lições, porque é uma lição realmente muito rica, né? Muito cheia de detalhes. Isso mesmo. E que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer diferente, olhar para a história de Jacó, de Abraão, de todos esses ensinamentos que nós temos e fazer diferença, né? Como você falou, ser fiel a Deus e confiar em Deus e deixar que Deus cumpra em nós a sua vontade, porque a vontade dele, o plano dele, os meios dele são melhor para nós, mesmo que demore, né? Que a gente acha que está demorando, mas é o melhor caminho, né? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde e nos dê um restante de sábado feliz, um culto abençoado. E de já eu quero agradecer ao Joel, que aceitou o convite de estarmos aqui para a gente partilhar essa lição tão gostosa, viu, Joel? Isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai orar? Vamos orar? Você ora com a gente? De joelhos aí, Fabinho. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai eterno, agradecemos a Ti porque o Senhor deixou lições maravilhosas na qual nós podemos aprender que não precisamos ser apressados, que não precisamos recorrer, ó Pai, aos nossos próprios métodos para obter as Tuas bênçãos, porque o Senhor vai nos conceder. Agradecemos a Ti porque o Senhor é paciente conosco, mesmo tendo inúmeras falhas, cometendo inúmeros erros, o Senhor nos guarda, nos protege, nos abençoa, o Senhor nos purifica e, além disso, o Senhor nos ajuda a não cometer os mesmos erros. O Senhor nos transforma. Pai querido, fica com quem está em casa, assistindo o culto neste momento, com quem está aqui de forma presencial, e que o Senhor possa ser, ó Pai, com cada um e também com os momentos que se seguem. Agradecemos a Ti pelas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus.